ele cometer alguma coisa, ele fica isento de pena, fica. Não vale aquele índio malandro que mora em Rondônia, de carrão, que a Globo chega, ele esconde a SW4 dele, ele bota o cocá, ele veste o cocá, ele bota a tanga na cabeça e ele fica com a camisa do Flamengo, desgraçado do índio. O índio vai pro inferno com a camisa do Flamengo, ainda se vai com a camisa do Fluminense, tá tudo bem. É de foder o cu do palhaço, né, cara, esse índio? Esse aí responde pelo crime. Mas olha, sem delongas, eu vou fazer o seguinte, e eu ainda vou fazer um desafio maior, se o Tchê aceitar, pra provar que vocês conseguem. Eu não sei o que é, mas eu aceito. O Tchê e a Giancarla, só com a minha explicação que eu dei agora, vocês vão desenvolver frente a frente, ao vivo, às 8h16, às 17, pelo meu relógio, vai desenvolver uma redação inteira que você vai copiar essa redação e ela vai desenvolver e você vai aprender a fazer. A partir dessa, você vai poder fazer muitas outras, de muitos outros temas que a gente vai trabalhar com você. Inclusive, alô você, zerado, zero back, a gente está em pré-venda ainda, tem esse curso que você vai ver aqui, completão, com vários temas, eu e Giancarla, 3 encontros, depois eu acho que o Tia vai gravar também, né, Tia? Com ela, a gente começa a gravar que dia, Giancarla? Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira que vem, a gente já começa a gravar dia 11 e já vai estar no ar na outra semana e tá com pré-venda, tá com desconto. Esse mesmo curso que a gente vai dar aqui com vários temas. Com temas e redação, prova discursiva e redação escrita. Você tem como passar aqui o link, o Jason? Tá, a gente vai passar, enquanto ela estiver dando aula, esse link aí você já pode adquirir, cara, você já pode... Ah, os caras estão vendendo. Tô vendendo o caralho, larga de ser babaca, cara. Você tem que ter alguma expectativa na tua vida, você já viu alguém conquistar alguma coisa sem investimento. O que a gente tá fazendo aqui é dar uma aula de graça. Você quer investir no curso fechado com vários temas, aí é problema teu. O que eu tô fazendo aqui é o nosso papel em prol de quem precisa. Aí você vai assistir, você vai ter uma base. Agora, ninguém vai ficar mais preparado que aquele que investe. Isso aí, cara, é a base de tudo. Então, ó, o Tchê e a Giancarla vão assumir. Vem cá, ô Tia, eu quero que você faça uma... Antes da Giancarla entrar, eu quero que vocês dois assumam essa responsabilidade frente lá e eu vou ficar lá atrás acompanhando eles. E se falarem merda no blog, eu tô vendo, tá? Beleza, fechou. Beleza? Acho que você vai fazer a parte... Você vai dar... Vou. Fazer aquela... Tá, ela vai fazer uma ligação com a parte técnica, Evandro. E aí a gente já vai compor junto aí. Oi, deixa eu te perguntar, como é que você sabe que a Yasmin ganhou um iPhone? Um iPhone? Porque as novidades aí, né? Não, eu tava no presencial hoje à tarde. Aí eu passando no presencial e daí já cheguei. E ó, pessoal, aqui, ó, deixa eu te falar. O Alphacom, só pra quem não entende, o Alphacom é uma família, tá? Se a Yasmin tem 13 anos, o Tia, onde olha, toma conta dela, o Pablo toma conta, a Giancarla toma conta, todo mundo toma conta da minha filha, todo mundo toma conta da filha de todo mundo e todo mundo toma conta de todo mundo aqui. Isso é uma família, né? Uma falange também, né? Além de família, é uma falange. Tentou mexer com o rapaz, o pau tora. Você perguntou assim, Evandro, boa noite, por favor, tem um canal para enviar redação, pelo menos uma vez por mês, para correção, sou do anual de carreiras policiais. Pessoal, dá uma aguentada, que você vê que a gente está fechando o anual, né? A gente vai ter um sistema de correção de redação para vocês daqui a pouco, que a plataforma está ficando pronta, eu estou indo no Rio de Janeiro, tá uma plataforma nova que vai entrar só para o pessoal do anual, é um negócio novo, eu avisei que ia ter novidade nos próximos meses, vai ter sim, mas você vai ter que aguardar um pouquinho. Por exemplo, todo mundo que está me ouvindo do anual, o anual hoje você não consegue comprar, tá, pessoal? Tá fechado porque a gente limitou e eu avisei. Não tem como comprar mais o anual. Mas quem já tem um anual igual o Anderson Barreto, esse curso de redação que a gente vai gravar a partir de segunda, você não precisa adquirir, não. O do anual ganha, tá no anual. Tem que sempre avisar isso, Tati. Tá, beleza, deixa com nós. Agora, então, você vai para a parte teórica e a gente já interage. Vou. Deixa eu falar uma coisa antes, vou dar uma de Evandro agora. Eu falo para os alunos e falei... Quem não estuda a redação, não faz, não se dedica à redação, não passa na prova. Não tem jeito. Só pode fazer, gabaritar a prova objetiva, não passa. Eu sempre falo assim, ó, para os meus alunos, cara a cara, se você não estudar e não escrever textos, você não vai passar. E não adianta depois chorar, porque não passa mesmo. É nota de corte, sim, ela é classificatória e eliminatória. Então, se você não estuda, não escreve, gente, não vai vir uma inspiração divina e você vai escrever ponto. Tem que realmente treinar. A redação é um processo. Então, a gente vai começar assim. Aqui no material, nós temos hipotético. Então, eu vou passar para vocês qual é esse caso. Nós temos aqui, esse texto que a gente vai trabalhar aqui, nós chamamos um texto que ele é chamado de estudo de caso. Sempre que eu tenho estudo de caso,
eu tenho uma situação hipotética, ou seja, uma situação que é apresentada pela proposta, e a partir dessa situação são feitas algumas perguntas. E você tem que construir um texto dissertativo em que você relacione o caso hipotético com as perguntas e elabore um texto dissertativo. Então, você não pode simplesmente responder as duas perguntas e ponto. É crime? Não. Por quê? Por que não? Pronto, você não faz um texto dissertativo. Então, você é avaliado de duas maneiras. Uma avaliação desse texto é pela resposta correta que você dá, se você realmente fala de todos os itens, e outra é em relação à estrutura de texto. Então, não se esqueça, a sua redação é corrigida por um professor de língua portuguesa, mas existe um espelho de correção. Então, a banca tem uma noção do que vai ser cobrado naquela resposta, o que tem que aparecer como resposta. Então, você tem um estudo de caso. Aqui nós temos um exemplo desse. Nesse estudo de caso, então, a gente tem uma situação hipotética. E, a partir dessa situação, são feitas duas perguntas. Nós temos o seguinte, quando você tem uma situação hipotética, você tem que pensar da seguinte maneira. Você lê o texto e você tem muita informação naquele texto. Você pode falar de tudo um pouco. Só que você tem que focar no seguinte. A pergunta ela tem que ser respondida necessariamente em relação ao texto. Se tiver muita informação adicional, muita coisa que não está relacionada à pergunta, você não comenta. Comente apenas o que é relevante para as perguntas. Porque é esse o foco do seu texto. Dar respostas corretas e escrevê-las todas num texto corrido. Então, nós temos o seguinte, um homem de 35 anos, condenado a 23 anos de prisão por latrocínio, foi detido na tarde desta quinta-feira em Pindamonhangaba. O crime aconteceu em 2007 no bairro Vila Rica e este estava foragido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso após uma audiência no fórum da cidade. O homem, que seria morador de Araretama, foi ao local para responder a um processo por tráfico de drogas. Segundo o delegado, em 2007, o condenado e um comparsa assaltaram um casal que estava em frente de casa. O pai do jovem assaltado viu a ação e saiu do imóvel atirando contra a dupla de criminosos. Eles revidaram e o mataram. Na época, identificamos os criminosos, mas antes de sair a condenação, um deles morreu, de acordo aqui com o site. O condenado foi levado para o centro de triagem em Guaratinguetá. Perfeito. Então, você tem aqui a situação hipotética. E as perguntas são dessa seguinte maneira. Explique sobre a ótica do STF como se lá o latrocínio consumado e o latrocínio tentado. Segunda pergunta, o autor do crime deve ser julgado pelo tribunal do júri ou por juiz singular? Perceba que as respostas são simples, né? Se você for pensar assim, o que é um ou outro? Consumado é isso, tentado é isso, acabou. Quem deve julgar quem? Tribunal do júri ou juiz singular? Juiz singular, ponto, acabou. Se você só pensar assim, você constrói um texto de 3 linhas. E não é isso que a proposta espera, que você escreva um texto de até 30 linhas falando todo esse contexto aqui. Então, escreva muito também, não adianta escrever 5 linhas, 6, tá? Porque senão você não ganha nota por nada. A primeira atitude que você tem que fazer é a seguinte, você tem que entender o que é relevante na situação hipotética. Vamos pensar o seguinte, nós temos aqui um homem, tá? Esse homem tem 35 anos. Qual que é a relevância de você saber, de ter a idade aqui? Se a gente tem um homem de 17 anos, a gente já tem alguém que é inimputável. Então, você não tem como pensar como um crime, por exemplo, no caso que é latrocínio. Então, a idade é importante aqui, ou seja, ele tem condição de ser imputável aqui, de responder por um crime. Perfeito. Depois nós temos o seguinte, a proposta já traz ali uma informação que ele foi condenado a 23 anos de prisão. Então, é uma sentença que já existia, só que ele não havia sido ainda preso para poder responder pela pena. O crime dele foi em 2007. Então, qual foi a ação desenvolvida aqui? Nós temos um assalto a um casal. Então, nós temos uma pessoa que provocou um assalto. Aqui nós tínhamos um casal. Nesse caso aqui, no momento do assalto, o pai do jovem casal, do jovem, né, que era do casal, esse pai saiu correndo, ele viu a cena e saiu correndo atirando. E o que aconteceu? Os bandidos revidaram e esses bandidos mataram o pai. Perfeito. Agora nós temos aqui uma informação importante. Nós já sabemos o que aconteceu, sabemos que aqui existe um
um crime, a gente vai ter que ver se é um crime ou não, tem que perceber pela situação hipotética. E a partir disso, a gente vai responder agora as questões que são pedidas na proposta. Quais são as questões? Ele pede aqui, nós temos aqui um latrocínio consumado ou um latrocínio tentado. Ele pede que você, na pergunta, diferencie sob a ótica do STF. Depois, nós temos aqui quem vai julgar. O juiz singular, ou ele pede também se isso vai ser feito pelo tribunal do júri. Ok. Agora, o que é que você tem que fazer? Não posso simplesmente chegar aqui, vou respondendo de uma hora para outra sem pensar no texto. Sempre que a gente pensa, deixa eu voltar aqui no que o Evandro passou antes, ó. Isso daqui é um esquema básico de uma dissertação. Qualquer texto que seja dissertativo argumentativo, estudo de caso, questão teórica, qualquer texto que seja dissertativo, ele precisa dessa lógica. Eu preciso, não é opção. Eu posso não colocar um ou outro? Posso? Não, você tem que colocar um elemento de introdução que você vai apresentar o assunto, você tem que fazer um desenvolvimento e você tem que fazer uma conclusão. Se fosse simplesmente para responder aqui as questões, você teria uma prova toda discursiva. Então, a intenção do texto é verificar se você sabe do assunto e se em posse desse conhecimento você consegue construir um texto. Isso é importante. Então, vamos lá. O que é importante eu perceber aqui? Primeiro, com os meus conhecimentos que eu tenho sobre o assunto, o que eu vou fazer? Bom, eu sei aqui que nós temos, a gente chama então, como eu percebi que houve uma morte, houve um crime, eu tenho realmente um homem de 35 anos que realmente cometeu uma ação, o que eu posso pensar? Eu tenho realmente aqui, a gente vai chamar de fato típico, né? Eu sei aqui que nesse caso a gente teve um crime mesmo, há um crime, foi cometido um crime realmente. Eu sei que aqui nós temos um resultado, isso eu aprendi agora, o Ivano me tirou a dúvida, um resultado naturalístico, porque houve uma lesão corporal a um bem tutelado, ou seja, nesse caso houve uma morte, tá? E aqui a gente tem que pensar o seguinte, nesse caso aqui, pela proposta, você só pode fazer as suas avaliações porque a proposta permite. Não fique falando assim, e se fosse não sei o quê, e se. Não esqueça isso. Tem que fazer a avaliação pelo que a proposta dá de informação. Depois, aqui eu não tenho nenhuma excludente de licitude, realmente eu tenho com certeza uma forma de julgar essa pessoa, e ele é culpável mesmo, tem esse critério de culpabilidade. Então eu tenho aqui uma informação importante, que é entender o que aconteceu. Depois eu consigo perceber que aqui houve um latrocínio. Claro, a gente sabe que aqui o latrocínio seria o roubo seguido de morte. Então, eu tenho latrocínio. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que estruturar o meu texto. Como é que eu vou fazer para organizar tudo isso num texto corrido? Então, como é que eu fiz? Eu fiz assim. Lembre-se que a gente tem que sempre fazer um escopo do texto, um esqueleto, alguma coisa antes de fazer o texto por si só. Não adianta você pegar a folha em branco e vamos lá, vamos escrever o texto. Você tem que antes organizar. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu fiz aqui um pequeno escopo para a gente pensar da seguinte maneira. Eu tenho que pensar o que é que eu vou escrever na minha introdução, o que eu vou colocar em desenvolvimento e o que eu vou colocar na conclusão. Se eu não faço isso, eu só escrevo um texto em progressão textual. Um texto que não tem progressão textual, gente, é um texto horrível, que ele não ganha nota e é um texto que vai ficar com uma média lá embaixo. Eu costumo dizer que um texto sem coesão, sem coerência, sem progressão textual, para a redação é um crime hediondo, não tem, é insuscetível de graça, anistia, indulto, fiança, não adianta. Se você escrever um texto sem essa organização, gente, o texto vai ficar ruim mesmo, e você vai ser penalizado por isso, tá? Então, vamos lá. Meu escopo eu fiz o seguinte, no meu primeiro parágrafo, que é o meu parágrafo da introdução, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou aqui situar o meu leitor e eu vou trazer a situação hipotética aqui. Eu tenho que trazer a situação hipotética e relacionar. Eu preciso trazê-la aqui para o meu texto. Eu tenho que fazer essa relação.
e relacionar que essa situação hipotética aqui, ela tem que ser avaliada e analisada e tem que ter uma base. Nesse caso aqui, a minha base é o meu Código Penal e eu tenho aqui como base também os crimes, um crime contra o patrimônio. Então, eu vou organizar a minha introdução pensando nessa perspectiva aqui, em relacionar a situação hipotética e trazer como base o Código Penal, que é por ele que eu vou conseguir fazer as observações e mostrar que é um crime como patrimônio. Perfeito, eu vou fazer isso no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, o que é que eu vou fazer? Agora, eu tenho que começar a mostrar o meu conhecimento sobre o assunto. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou afirmar aqui que houve um crime realmente, né? A gente tem uma morte aqui. Eu posso afirmar, por exemplo, que isso é bem legal que a gente perceba para diferenciar, por exemplo, latrocínio de homicídio, que o elemento subjetivo aqui não foi a morte da vítima, foi o roubo. Então, isso eu tenho que ter muito claro, eu tenho que mostrar isso para o meu corretor, eu tenho que mostrar que eu sei diferenciar uma coisa da outra. Porque, pelo senso comum e para quem é leigo no assunto, matou é homicídio, não importa como. Mas não, existem diferenças em relação ao que realmente o autor do crime quis fazer. Então, nós temos aqui um elemento subjetivo e a intenção primeira aqui do nosso agente ali, do homem de 35 anos, foi o roubo. Vou mostrar isso aqui. Depois, eu vou reafirmar que nós temos que esse tipo de crime, quando ele tem como objetivo o roubo, ele não é contra a vida, é contra o patrimônio. Então, eu vou só reafirmar isso no meu segundo parágrafo. Depois, nós temos um terceiro parágrafo. Tá? Nesse caso aqui, agora sim eu vou responder literalmente a primeira pergunta. Eu vou diferenciar o que é latrocínio consumado de latrocínio tentado. Vou fazer isso aqui, no terceiro parágrafo. Perfeito. Quarto parágrafo, agora vem a minha avaliação realmente, porque eu tenho que relacionar o terceiro com o quarto. Então, eu vou mostrar o seguinte. Bom, diferenciei um do outro, agora eu percebi que o que ocorreu no caso concreto foi especificamente um latrocínio consumado. Eu preciso reafirmar isso, mostrar realmente que, com base nessa teoria, eu sei que foi um latrocínio consumado. Agora, aproveitando isso, eu vou mostrar que, como houve um latrocínio consumado, e eu já afirmei no segundo parágrafo que é um crime contra o patrimônio, eu vou mostrar que quem vai fazer o julgamento disso é um juiz singular. Eu não preciso explicar de novo porque é isso, eu já trouxe essa informação no decorrer do texto. Eu posso até mostrar, por exemplo, que o juiz singular vai julgar esse crime, diferentemente do tribunal do júri, que vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, eu posso fazer essa relação aqui, sempre com foco na resposta. Minha primeira intenção nos meus parágrafos de argumentação é ir para a resposta e da resposta construir daí as outras observações que eu tenho a partir disso. Aí, no quinto parágrafo, que vai ser a minha conclusão, o meu último texto, né, a minha última parte, o que eu vou fazer? Percebo que lá no início a gente viu que ele foi condenado a 23 anos de prisão. Então, eu posso mostrar assim que a gente entende, né, você consegue perceber, portanto, que ele foi condenado a 23 anos de prisão porque a base desse julgamento foi um crime chamado de latrocínio consumado. Nesse caso aqui, eu posso, inclusive, mostrar que a pena, nesse caso, contra o latrocínio consumado, é de 20 a 30 anos. Por isso que eu tenho essa ideia aqui de 23 anos. Se fosse, por exemplo, tentado, seria a mesma pena reduzida de 1 a 2/3. Então, eu tenho essa ideia aqui. E eu posso também encerrar o meu quinto parágrafo mostrando o meu conhecimento que esse tipo de crime também é um crime hediondo. Ponto. Então, eu organizei meu texto aqui. Como é que eu vou construir tudo isso agora? E agora? Eu faço o que com tudo isso? Agora vem o trabalho um pouquinho mais difícil de você conseguir fazer tudo isso em parágrafos. Então, podemos fazer assim. Posso falar da seguinte maneira. Na situação hipotética apresentada, um homem... Carla, deixa eu só fazer uma interrupção. Olha Pode. só. O Alexandre Praia perguntou assim, Evandro, esse tema seria latrocínio ou homicídio. Quem morreu não foi a vítima do roubo, e sim o pai dele. Mas se a violência foi no decorrer do roubo, ainda assim existe o latrocínio.
Nesse caso, ele matou uma outra pessoa com a intenção de ficar com a coisa ou de garantir a coisa. Vai ser latrocínio. Quer ver um exemplo? É o cara que para o carro forte e ele assalta o carro forte e o outro vigia que vem no carro atrás sai para poder defender o colega ou o carro forte. Ele mata o outro cara. Vai continuar sendo latrocínio. Perfeito. Boa observação. Legal. Então, eu posso começar assim. Falo assim, ó. Na situação hipotética apresentada, então eu tenho que fazer relação com a situação, tá? Não percam de vista a situação hipotética. Como eu estudo de caso, a base da minha argumentação é relacionar a situação com a teoria. Eu preciso fazer, não é opção. Se você não faz isso, você desvia do gênero, que é o gênero estudo de caso. Então fica assim, ó. Na situação hipotética apresentada, um homem de 35 anos, no momento em que ele assaltava um jovem casal, mata o pai desse jovem assaltado porque ele chegou atirando contra os bandidos. Ponto. Aí eu posso falar assim, levando em consideração, isso no primeiro parágrafo, levando em consideração essa situação hipotética, podem ser feitas algumas observações com base no que diz o Código Penal, especificamente nos crimes contra o patrimônio. Olhem como é simples. Eu trouxe a situação hipotética e relacionei qual a base que me garante qual base que garante a minha análise. Então fiz isso aqui. Lógico, para fazer isso eu tenho que relacionar uma coisa a outra, tá? Não vou aqui já responder no início. Nunca respondo no primeiro parágrafo, não dê resposta no primeiro parágrafo. Senão você vai ter que repetir de novo tudo. Aí fica um texto repetitivo, tá? Então você faz o quê? Apresenta a situação hipotética e mostra com base em que você vai falar isso. Perfeito. Depois, continuando, como é que você pode fazer? Então você pode agora trabalhar um pouco o conhecimento que você tem sobre a ação. Você pode falar assim, de fato, ocorreu um crime com resultado naturalístico. Aqui você pode explicar que houve a morte, ou seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. E, perfeito, você pode falar assim, de fato, ocorreu um crime porque houve um resultado naturalístico, ponto. Pode mostrar isso. Aí você pode fazer o seguinte, aí vai sua capacidade de raciocínio. Porém, para entender o tipo de crime, é importante considerar qual foi o elemento subjetivo dessa ação. Na situação, a intenção principal era o roubo. Ou seja, esse tipo de ação é apenas prevista nos crimes contra o patrimônio. Então, você faz uma reflexão sobre isso. É legal você mostrar seu conhecimento. Ou seja, houve um crime, houve a morte. Aí você se distancia dos leigos e mostra, bom, mas para entender o que aconteceu e conseguir dizer que tipo de crime aconteceu, é necessário entender o elemento subjetivo, ou seja, a intenção. Porque o Código Penal só realmente vai julgar aí pelo que a pessoa quis realmente fazer.